E olha, ainda falando sobre Bolsonaro, outra declaração importante do ex-presidente, ele negou a denúncia segundo a qual as joias dadas pela Arábia Saudita a seu governo seriam para uso pessoal da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Aspas. Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi nem recebi, disse. A uma emissora de TV, o ex-presidente continuou: não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei nem paguei nenhum centavo. Quem também falou sobre o caso foi o ex-ministro Bento Albuquerque. Ele afirmou que o governo tomou as medidas cabíveis em relação às joias supostamente dadas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O almirante emitiu uma nota no sábado, dizendo: em função dos valores histórico, cultural e artístico dos itens, o Ministério encaminhou solicitação para que o acervo recebido tivesse o seu adequado destino legal. Em entrevista ao jornal O Globo, Albuquerque disse que as joias foram devidamente incorporadas ao acervo oficial brasileiro. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, satisfeito com essas explicações do ex-presidente? Nesse caso, Zé, e o que achou das falas dele no CEPAC? Salve, Zé. Meu Deus, eu nunca vi uma pressão tão grande e tanta matéria em cima de um fato a ser investigado, né? Olha, muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, Alain, boa noite, Mota, boa noite, Pavinato, e uma boa noite especial a você que está aqui acompanhando os Pingos nos Is. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele está condenado a ser Bolsonaro. Por onde vai, leva milhares de pessoas e isso será assim. A volta dele ao Brasil será um caso, um fato a ser seguido, porque vai sim despertar muito interesse. E a proposta do PL de que ele viaje o país levando mensagens é muito interessante, assim como a primeira-dama Michele Bolsonaro vai fazê-lo, vai andar pelo país, e não adianta inventar aqui uma joia aqui, uma joia ali, não é a cara de Michele Bolsonaro essa situação, não é, seguramente não é. Então vamos lá, sobre as joias, um presente, nós estamos acostumados aqui a ver os presentes que são dados aos presidentes da Câmara, do Senado Federal, eles são colocados à disposição da instituição, ficam em locais seguros. Agora, uma joia desse quilate, desse preço, não pode ficar numa exposição simples como ficam os outros presentes do Palácio do Planalto. Geralmente um enfeite, uma espada cravejada ali de pedras, geralmente alguma obra de arte que represente o país, e sempre, isso é tradicional, que o presidente da República vai a algum país, ele leva presente, o presidente brasileiro leva, né? É praxe, o Itamaraty compra algo representativo, algo que expresse ali a relação, e existe um momento protocolar no encontro de presidentes, que é exatamente essa troca de presentes. Um dá um presente, outro dá outro. E isso já está mais do que regulamentado, de que os presentes têm que ser incorporados, né? E digo isso ao presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. O Palácio do Planalto é cheio de presentes assim, que são doados, às vezes alguma antiguidade, assim por diante. Neste caso, ficou muito evidente que se trata de um presente para o país, não para a primeira-dama. Além disso, existe uma norma no Brasil de ética, no Código de Ética, de que funcionário público, e todos são funcionários públicos, deputados, senadores, isso mesmo, deputados e senadores, eles não podem receber um presente superior a R$200. É isso mesmo. Existe lá o valor que começou em R$80 e foi atualizado, R$200. Então, por exemplo, um buquê de rosas muito elaborado para a primeira-dama já representa um ataque. A legislação não pode, é R$200 presente a um funcionário público, qualquer que seja ele o funcionário público. Então fica evidente que não se trata de um presente pessoal. Se fosse assim, o presidente naturalmente pagaria o imposto e regularizaria, traria a nota fiscal e assim por diante. Agora, o que é estranho mesmo é a cobertura, o que é estranho mesmo é essa pressão de todos os lados, indo atrás da Polícia Federal para abrir inquérito, Ministério Público e assim por diante. Só se fala disso em alguns veículos de comunicação. É normal falar sobre isso, mas não é só
isso o que aconteceu hoje no Brasil. Então, é mais um tijolo na parede numa tentativa de se fazer um cerco ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre o discurso, a gente vê claramente que Jair Bolsonaro vai voltar ao Brasil e vai sim fazer muitas reuniões e vai rodar o país. Pode desenhar. Onde o presidente Bolsonaro estiver, estará lá milhares de pessoas que foram para vê-lo, para ouvir os seus discursos. E é isso mesmo, a missão dele não acabou, não. Sua análise agora, Alan Gani, já na companhia agora de quem está nos acompanhando na TV e no rádio. Mais uma vez, boa noite, Alan. Boa noite, Brown, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite, Zé Maria Trindade, boa noite novamente aí a nossa audiência. Acho que o Zé, ele falou muito bem. Em relação às joias que surgiram agora, tem que ser investigado, tem que ser apurado, mas é muito estranho que essa história venha à tona justamente no momento onde a Michele Bolsonaro começa a destoar como uma figura política importante. Muito se fala que ela pode ter aí pretensões em 2026 e essa história coloca o nome dela, né, em tudo isso. Muita coincidência. Outro ponto que é importante, vamos lembrar que o Bolsonaro chegou a receber no passado cheque que ele não reconheceu na conta dele, se eu não me engano da Friboi na época, e ele devolveu esses cheques. Então, essa história não está fechando. E aí se fala o quê? Qual que seria a motivação disso? Uma propina para final de governo, né? Dado que ele não é mais presidente. Então tem muita coisa ainda que precisa ser apurada. Está muito solto. Acho que o Zé fez um diagnóstico muito preciso, perfeito dessa situação. Em relação ao discurso dele, eu vou voltar lá nas eleições de 2018. Muito se falava que o Bolsonaro ganhou por um sentimento antipetista. Se fosse só um sentimento antipetista, teriam outras alternativas, mesmo o Alckmin sendo de esquerda, mas era uma força política contrária ao PT, você tinha o Amoedo na época, havia também o Henrique Meirelles, mas então por que o Bolsonaro? É lógico que pesou o sentimento antipetista, é lógico que a Lava Jato teve uma influência muito grande ao escancarar toda a corrupção na época, etc. e tal, mas o Bolsonaro, ele conseguiu convencer a população de que ele era o candidato conservador. Numa onda conservadora que vinha no Brasil, a direita efetivamente saiu do armário. E aí, o Bolsonaro continua com essa força política. E por que ele continua com essa força política? Talvez porque o maior legado do seu governo foi uma defesa da liberdade, né? Como ele bem pontuou, a imprensa o criticou bastante, mas em nenhum momento, né, e críticas muitas vezes injustas, muitas vezes fake news, mas em nenhum momento ele tentou regular a imprensa. Ele entendeu, aliás, a frase dele é muito boa, que não existe essa liberdade asséptica. Eu sempre falo sobre isso, quer dizer, para a liberdade poder existir, a gente deve conviver, aceitar com alguns riscos e algumas imperfeições. A liberdade está acima disso. Caso contrário, se a gente regular muito a liberdade, acabou a liberdade por definição. É uma questão lógica. E outra coisa, ele também nunca desrespeitou uma sequer decisão do Supremo, né? Não houve desrespeito a nenhuma decisão oficial. Ele cumpriu todas, muitas até questionáveis aí do ponto de vista jurídico, uma escolha lá, interferência da Polícia Federal, etc. E ele cumpriu a decisão do Supremo. Então não houve em nenhum momento o desrespeito a nenhum poder. E é por isso que ele é essa força hoje, aplaudido aí pela direita americana, como o Mota bem colocou também, é uma direita que não aplaude qualquer um, uma direita que é apoiada por Donald Trump, apoiada por Tucker Carlson, enfim, entre outros nomes aí emblemáticos, tem tudo para ser, ainda é, esse representante da direita no Brasil, não tem outro nome, todos os outros nomes são muito fracos. E você, Roberto Mota, que achou dessas explicações do ex-presidente sobre esse caso das joias, Mota? Eu vou comentar essa notícia, mas antes eu não quero deixar de comentar o comentário do Pavinato, porque levanta um ponto importante. Aliás, eu acho que hoje à noite promete, porque nos discursos da CEPAC tem farto material para a gente se divertir aqui e informar a nossa audiência. Eu acho que isso, Pavinato, é uma das semelhanças
e existem várias outras entre o fenômeno Bolsonaro e o fenômeno Donald Trump, né? O Donald Trump é um cara que não necessariamente sempre fala o que você quer ouvir, não necessariamente usa palavras doces, fofinhas. Aliás, eu anotei aqui alguns trechos do discurso dele que, olha, tem trechos que eu nem posso falar aqui, porque corre risco da gente sair do ar, né? Tamanha foi não é a dureza, mas a sinceridade do presidente Trump, né? E isso ele tem semelhante com o presidente Bolsonaro. Eles, às vezes, usam uma fala mais dura, tá? Agora, imagina, isso é uma hipótese, hein, Pavinato, não é vida real. Imagina que você tem escolha entre duas figuras. Uma que fala meio tosco, meio grosso, mas opera 100% dentro da lei e do direito. E a outra que fala de amor, fala coisas fofas, todo mundo vai comer, todo mundo vai ser feliz, ninguém vai mais morar na rua, mas a prática política é a pior possível. São coisas atrasadas, né? Na melhor hipótese, ideias atrasadas, obsoletas. Na melhor hipótese. Quem você escolhe? Isso, gente, é só uma cena hipotética aqui, né? Talvez no passado recente a gente tenha passado por isso. Em relação a essa notícia das joias, o Zé Maria já, como sempre, né? Já matou o bicho antes de chegar a minha vez. Só me resta pegar um pedacinho. Quer dizer o seguinte, algumas figuras do mundo dos negócios, né, do entretenimento, da política, se revelam grandes líderes. E essa liderança tem, geralmente, por base características pessoais ou a capacidade do líder de articular uma mensagem, de se comunicar direto com os corações, com as mentes das pessoas. E, geralmente, esses líderes muito populares, quanto mais você ataca eles, quanto mais os inimigos os atacam, mais populares eles ficam, né? São chamados de massa de pão, né? Quanto mais você bate, mais ele cresce. O presidente Bolsonaro está nessa categoria, como os seus adversários já perceberam há bastante tempo. E aí, qual é a única forma que você tem, do ponto de vista político, para derrubar um líder como esse? É provocar a desconfiança de quem o apoia. Se você convence a multidão de apoiadores que aquele líder, na verdade, ele diz uma coisa, mas ele faz outra, se esse líder perde a confiança de todo mundo que o apoia, então aí está uma forma de derrubá-lo. E é isso que está por trás dessa estratégia, que é uma estratégia tão infantil que eu já comparei há um tempo atrás a um desenho animado que tinha muito antigamente. Eu acho que o Zé Maria, que é o único que deve lembrar, né? Que era um coiote que corria atrás de um papaléguas. Papaléguas. E o coiote sempre tinha um plano maligno, infalível, para pegar o papaléguas, e no final o coiote acabava sempre machucado, ferido, e o papaléguas fugia. É exatamente isso que a gente está vendo aqui. É a notícia do dia contra o presidente Bolsonaro. Eu garanto para vocês que em algum lugar da esplanada tem uma mesa cheia de pastas, né? Programadas já, essa aqui é para semana tal, essa aqui é para semana tal, cheias de notícias novas, né? É uma notícia que é uma não notícia. Como é que tem alguma coisa errada se essas supostas joias que foram trazidas pelo ministro e ficaram retidas no aeroporto? O presidente Bolsonaro não estava nem lá, foi o ministro que estava recebendo. As joias estão na Receita Federal. É uma não notícia, mas não se surpreendam, porque eu garanto a vocês que não vai se passar 1 ou 2 dias sem que surja uma outra notícia bomba. Pavinato. Ô Vitor. Pera um pouquinho, Zé, vamos só ouvir o Pavinato até sobre esse caso das joias que ele ainda não falou, depois te devolvo, Zé. Vai lá, Pavi. Bom, é o seguinte, não tem nada, se eu for responder para você juridicamente o que pode acontecer com a elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, juridicamente nada. Nada, porque não há crime sem lei anterior que o defina. Essa é a regra geral
do direito penal desde o Marquês de Beccaria, e eu estou falando isso de coisa quase 500 anos atrás. Então não tem nada que seja criminoso aqui. Tem uma decisão do Tribunal de Contas da União de 2016 que diz que ex-presidentes só podem ficar com lembranças de caráter personalíssimo. O que é isso? De uso pessoal, como roupa e perfume. Bom, anel, relógio, colar e brinco é de caráter personalíssimo. E tem outra coisa. Nesse país, a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Eu estou falando de uma regra do Tribunal de Contas da União que não é lei. Então não tem lei. Nós temos orientações. Orientações que não são claras o suficiente para constituir uma conduta criminosa. Logo, eu usar agora o Ministério da Justiça para que a polícia avalie crimes de peculato, descaminho ou lavagem de dinheiro, como quer o senhor Flávio Dino, isso sim é uma malversação da Polícia, como outra, né? Fazer a Polícia Federal investigar o crime da Marielle, tendo o STJ dito que é a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar, que deve conduzir, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que deve conduzir essa investigação. Pois bem, não pegou bem essa história, né? É uma história mal contada. Primeiro por quê? Porque é que todo mundo sabe que deve se declarar um bem quando se entra no Brasil, acima de $1.000. Fato. O que ele quis fazer? Petecagem. O ministro com o assessor quiseram fazer PTK. O que é petecagem? É aquela malandragenzinha que todo mundo faz quando volta dos Estados Unidos, com um MacBook, com um iPad, com um telefone que passa dessa cota dos $1.000, eles põem no meio da mala, não vai que cola. Se a Receita não achar, não achou, passa sem pagar imposto. Bom, ele fez isso, ele fez essa petecagem. Não deveria ter feito. Tanto não deveria ter feito que ele não deveria ter feito o passo seguinte, que foi voltar e dar carteirada no pessoal da alfândega. Isso registrado por vídeo. Bom, se ele tivesse declarado como um bem dado à presidência da República, isso teria sido entregue, não estaria nem na mão da Receita hoje, não estaria sendo fiscalizado absolutamente nada. Então essa ida e vinda, essa carteirada e as tentativas sucessivas, e ao todo foram 8 tentativas de reaver esse bem, e nessas tentativas, depois do aeroporto, foram 3 na verdade, quando você opta por não declarar, quando você é pego e não quer declarar, e quando você volta para dar uma carteirada. 5 tentativas petequeiras. Nas 5 seguintes, não fica claro nos ofícios dos ministros e da própria presidência se esse bem quer ser revisto para a presidência ou para o presidente, de acordo com a decisão do TCU. Então são coisas que pegam muito mal, e num momento em que está havendo uma máquina de triturar a reputação de qualquer pessoa da direita, isso aqui é engrenagem, é combustível para essa máquina, sem sombra de dúvida. Agora, não, mas nós temos que moralizar. Nós somos um país agora com um presidente que luta pela democracia e que não admite mais nenhum tipo de mal feito. Bom, vamos lá, o governo Lula, então. Quem é que não se lembra do cofre do Banco do Brasil, onde se achou um crucifixo do século XVI de valor inestimável? Ou seja, se vendesse todas as joias, achar que está agora nesse imbróglio das joias da Chopard que vieram da Arábia Saudita, não paga um braço desse crucifixo inestimável, que pior ainda, foi tungado da presidência pelo Lula. Foi tungado. E também foram encontradas joias, adagas e moedas, e depois de saídas do cofre, foram para um container bancado pela OAS no valor de R$1,3 milhão. Como é que você pode condenar uma atitude dessa das joias, que não tem um regramento claro, quando o próprio judiciário dá palestras fora do país, viajando nos melhores aviões, ficando nos melhores hotéis, tomando dos vinhos mais caros, e vem em eventos patrocinados por réus dentro dessas cortes, em ações que somam R$158 milhões. É muito mais que os 16 da joia. A ver? Então, não dá para condenar. Vamos ouvir o Zé também? Diga lá, Zé.
É sobre essa história de presentes, né? Por aqui os presentes são tradicionais e inclusive os deputados nos dão presentinhos, assim, um doce de leite do estado, uma cachaçinha de tal região e assim por diante. Aí o Zé gosta. E o presente, né? Ele vem muito assim, da cara do deputado. Um deputado uma vez me abriu o estante, falou: todo prefeito que vem aqui me traz um presente e só dão para ele cachaça. Eu falei: deputado, se o senhor fosse evangélico, seriam bíblias, mas presente é a cara da pessoa. Talvez até isso represente qual é a imagem da Arábia Saudita do governo Bolsonaro, né? Joias. Agora, Alan, você acha que politicamente isso tem potencial para desgastar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no momento em que o nome dela começa a ser cotado, cogitado para as eleições de 2026? Será que esse caso pode atingi-la ou não? É algo que respinga mais no próprio ex-presidente Bolsonaro do que nela, Alan? Olha, pode respingar nos dois, mas eu acho que tem um efeito a curto prazo. E aí eu concordo com a fala do Mota, né? Que ele diz o seguinte: é igual uma massa de pão, né? Quanto mais bate, mais ele vai crescendo. Então, esse foi mais um episódio, né? Mais um factoide aí, ocorreu tudo isso, mas que a imprensa acaba exagerando bastante, querendo transformar numa espécie, né? Uma equiparação moral com um petrolão, algo do tipo, né? Um grande escândalo de corrupção, quando na verdade está muito longe disso. Então o Bolsonaro, e acredito que a ex-primeira-dama também, é uma espécie de antifrágil, né? Nassim Taleb gosta muito desse conceito, então ele cresce nessa adversidade. Veja, a imprensa tentou emplacar nele o genocida, né? O fascista, e nada disso colou. Quer dizer, ele tem uma força política ainda muito grande, então não vai ser esse episódio menor que vai tirar essa força política. Pode, a curto prazo, Brown, pode ter aí, arranhar um pouquinho, né? Gerar algum tipo de ruído, mas nada que tire a sua força, tanto da ex-primeira-dama quanto do Bolsonaro para 2026. E esse era um movimento até previsto, né, Mota? A gente falou sobre isso aqui nos últimos dias, né? Que à medida que Michele Bolsonaro fosse despontando como um nome político, né? Como uma eventual candidata, uma potencial candidata, poderia haver uma artilharia sobre ela, né? E parece que isso começa a acontecer, Mota. É isso, Brown. Eu tenho certeza que tem coisa muito mais agressiva preparado já, né? Quem sabe isso aí não está sendo usado como um aviso, né? Quem sabe nesse momento não tem alguém falando com alguém em Brasília: olha, melhor parar por aqui, porque senão para amanhã a gente tem esse outro dossiê. Bom, eu queria chamar a atenção aqui, Brown, de outro paralelo entre os presidentes Trump e Bolsonaro, né? O presidente Trump foi atacado como se não houvesse amanhã. Quando ele venceu a eleição em 2016, acho que a surpresa da esquerda americana só não foi maior do que a da esquerda brasileira quando Bolsonaro ganhou em 2018. E o Trump também está sendo alvo de todo tipo de ataque. Tem a maquininha de assassinar a reputação que funciona. Aliás, a maior parte, deixa eu dizer uma coisa que é muito importante, a maior parte do que acontece aqui no Brasil é copiada dos Estados Unidos, né? Só vou lembrar aqui uma coisa que aconteceu aqui no Brasil em 8 de janeiro, né, que promete ter repercussões que ainda vão durar muito tempo na história do Brasil. Aconteceu uma coisa quase igualzinha no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos, né? Várias coisas que aconteceram antes disso e depois são similares demais, são parecidas demais para ser pura coincidência. E o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro aqui é a mesma coisa que está acontecendo com o presidente Trump, né? Que aconteceu com ele. E aí, para fechar o meu comentário, eu vou só dar a minha opinião, né? O que esses adversários do presidente Bolsonaro não percebem, eu até vou mudar minha frase. Alguns já estão começando a perceber, pelas declarações de arrependimento, por matérias que a gente já começa a ver surgindo na grande imprensa, né? Aqui e ali. Mas são duas coisas importantes, né? Primeiro, é que o presidente Bolsonaro, ele é o fenômeno que ele é, porque ele consegue se comunicar com o cidadão comum.
as pessoas que comungam valores com o presidente Bolsonaro, elas não vão mudar de opinião só porque fulano de tal deu um palpite ou porque alguém resolveu processar o presidente Bolsonaro. Essas pessoas não vão deixar de existir. É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. E aí o segundo aspecto, para encerrar o meu comentário, é isso que o Pavinato disse muito bem, né? Para a gente criticar moralmente a atitude de alguém, é preciso que nós estejamos, pelo menos, no mesmo patamar moral, né? Porque quem está mais embaixo não pode criticar quem está mais em cima.